começar, eu vou ler essa redação minha aqui e também vou ler a introdução e a conclusão dessa outra, para vocês terem uma noção da estrutura da redação Modelo Enem. Então vamos começar. A obra cinematográfica brasileira, Ainda Estou Aqui, recebeu em 2025 o mais cobiçado prêmio do cinema, o Oscar, na categoria de melhor filme internacional. Sua fama baseia-se, aí o professor corrigiu, de uma forma que seria melhor escrito, que é fundamenta-se, no enredo comovente acerca da ditadura militar iniciada na década de 70, da atuação e interpretação dos atores, e também devido à arquitetada cinegrafia, revolucionando a história do cinema nacional. Então, o que é que eu fiz até aqui? Eu apresentei o meu repertório, o objeto cultural, que é no caso aqui foi um filme, que se encaixa no tema da redação. Nesse viés, é indispensável discutir os entraves para a valorização do cinema brasileiro. Esse é o tema da redação. O que se deve à presença da crescente cultura norte-americana, é o primeiro motivo, que determina suas produções como de nível superior, e aos baixos investimentos governamentais destinados ao cinema, o motivo 2. Essa foi a minha introdução. Aqui eu começo o desenvolvimento. De início, é necessário analisar a irreal supremacia imposta pelos norte-americanos. Eu voltei aqui ao meu primeiro motivo, isso que você deve fazer no começo do seu desenvolvimento, que é voltar ao motivo que você vai explicar nele, Que no caso aqui foi a supremacia imposta pelos norte-americanos. No seriado americano Simpsons, então aqui eu já vou colocar um repertório que vai se referir não ao tema central, mas ao motivo 1. Então aqui no seriado americano Simpsons, um dos episódios tem como cenário o Rio de Janeiro, que é caracterizado como uma cidade suja, com pessoas e comidas deploráveis, manchando assim a imagem do país no imaginário popular dos estrangeiros. Agora eu vou relacionar esse repertório com a explicação, a argumentação desse parágrafo. Embora absurda, essa situação é reproduzida nas redes sociais e influencia, como consequência, os brasileiros a optarem por filmes e séries estrangeiras e majoritariamente americanas, desmotivando agências e produtoras nacionais a investirem em novos projetos, visto que não recebem o retorno necessário para gerar lucro e obter uma opinião positiva do público. Agora aqui indo para o desenvolvimento 2. Outro sim, aqui o elo coesivo, que liga, os parágrafos. Outro sim, que é o mesmo que, além disso, é importante discutir acerca dos baixos investimentos governamentais destinados ao cinema nacional. Aqui o motivo 2. Agora, qual vai ser meu repertório? A plataforma de streaming Netflix é responsável pelo financiamento de diversas obras nacionais, como Luz, uma minissérie destinada ao público infantil. Mesmo que represente um incentivo e ajuda ao cinema brasileiro, esse dado revela lacunas administrativas do governo, quem deveria estar financiando as obras nacionais. Por esse motivo, cineastas e produtores brasileiros tendem a buscar patrocínios de grandes empresas. Dessa forma, menos filmes são produzidos e publicados, diminuindo o mercado e impactando na diversidade de gêneros elaborados, bem como na competitividade entre eles. Então, tá vendo que aqui, eu coloquei por esse motivo, então eu tô a todo momento dando uma causa e uma consequência, que vocês ainda vão estudar, eu acho que é no segundo ano, na redação, que é K e CO, é CA e CO mesmo, que seria a causa e a consequência. Nos desenvolvimentos que vocês forem fazer, tem que sempre, depois de citar um repertório, tem que sempre estar dando uma causa, uma consequência. Causa e consequência. Por exemplo, aqui, nessa redação, nós temos aqui, nesse segundo parágrafo, terceiro parágrafo, lacunas administrativas do governo. E o que é que isso é uma causa? E qual é a consequência disso daqui? Consequência é que cineastas e produtores brasileiros tendem a buscar patrocínios de grandes empresas. Outra consequência, menos filmes são produzidos e publicados. Então, aqui já tem duas causas, quer dizer, duas consequências dessa causa aqui, que são lacunas administrativas. Eu tô explicando rápido porque depois eu vou explicar cada tópico melhor. É só para vocês terem uma noção geral no início aqui. Agora vamos para a conclusão. Em suma, depreende-se
que compreende-se, tem-se como resultado que o Ministério da Educação, em parceria com a Agência Nacional do Cinema, Ancine, deve divulgar propagandas de incentivo ao consumo de obras brasileiras, utilizando a mídia como meio de divulgação, visando a ampliar, aqui ele colocou visando a, então seria visando a ampliação da presença de filmes nacionais nos momentos de lazer dos cidadãos. Ademais, que significa além disso, compreende-se que o governo federal tem como função fornecer incentivos monetários à indústria do cinema, bem como aumentar a cota de tela brasileira exigida nos circuitos do país, para que dessa forma o cinema do Brasil seja valorizado e o cenário da premiação de Ainda Estou Aqui se repita. Então, olha, muitas coisas, são 7 linhas, mas muitas coisas aconteceram aqui nessa conclusão. A primeira, a gente tem aqui o elo coesivo, que é para ligar esse parágrafo aos outros parágrafos do texto. Isso aqui, esse em suma, seria o mesmo que em resumo. Aqui a gente coloca, não sei se o Mera já falou, mas ele ensina uma musiquinha, né? Que é quem e o que, como, para quê. Isso você tem que fazer com cada problema que você citou aqui. Cada motivo, né? Na verdade, cada motivo que você colocou. Por exemplo, por que acontece que tem os entraves para a valorização do cinema brasileiro? Que é o título, né? O tema. Por que tem esse problema na valorização do cinema brasileiro? Aí eu vou dar 2 motivos. Depois eu vou explicar uma resolução, dar uma resolução para cada um desses motivos. Eu vou falar quem deve resolver, como, o que deve fazer, né? Como e para quê. Agora vamos identificar isso aqui. Eu vou colocar nessa primeira resolução que eu fiz, que é a resolução da supremacia imposta pelos norte-americanos, que foi o primeiro motivo que eu coloquei. Então aqui a gente tem o Ministério da Educação, é um órgão, esse que é o quem? Em parceria com a Agência Nacional do Cinema, Ancine. Isso daqui, esse entre travessão aqui, é o mesmo que entre aspas. Se você estiver usando muitas aspas, você pode colocar isso, e eu acho que fica até mais bonito no texto, quando você vai referenciar alguma coisa. No caso aqui eu quis especificar qual que era a Agência Nacional do Cinema. Então aqui nós temos 2 responsáveis, né? 2 que seriam o quem. Aí o que? O que é que eles devem fazer? Divulgar propagandas de incentivo ao consumo de obras brasileiras. Aqui é o que eles têm que fazer. Como é que eles vão fazer isso? Utilizando a mídia como meio de divulgação. Isso daqui não entra em quem, o que, como, pra quê. Isso daqui é um adicional, que é o meio. Não é obrigatório vocês fazerem isso agora, mas é interessante, né? Então aqui o que eles vão fazer? Divulgar propagandas de incentivo ao consumo de obras brasileiras. Por quê? Visando, é o mesmo que objetivando, né? Com o objetivo de... Eles querem ampliar a presença de filmes nacionais nos momentos de lazer dos cidadãos. Aqui que é o porquê. Como que, como pra quê, o pra quê, né? Que é isso aqui, então. Aí aqui eu dei a resolução do outro, do mesmo modelo. Falando, né? Quem, o que, como, pra quê. E aqui no final, o que eu falei? Tá vendo que eu citei aqui de novo o meu objeto cultural, lá da introdução? Isso daqui se chama o fechamento. Eu retomei aqui ao meu objeto cultural. Isso daqui não é obrigatório. Quando sobra assim, e quando sobra isso daqui de linha, ou até mesmo uma linha, já dá pra você fazer esse fechamento. Você pensa numa forma de retomar o objeto cultural lá do início. No modelo Enem, isso daqui não é obrigatório. Agora, no modelo de redação vestibular, que é parecida com essa do Enem, é interessante você colocar. Nos meus textos, quando a minha argumentação aqui, meu fechamento, na verdade, né, minha conclusão, quando sobra um espacinho, eu sempre gosto de colocar. Então, no caso, o que eu fiz? Para que dessa forma o cinema do Brasil seja valorizado. Então, aqui, né, seria um motivo de resolver esses problemas e o cenário da premiação de Ainda Estou Aqui se repita. Então, aqui, foi uma redação bem completa. Eu acho que eu fiz no ano passado, acho que foi no 2º ano. Agora, para não me estender, né, que já tá muito grande essa parte da análise, eu vou ler só a minha introdução e a minha conclusão, que já dá pra ter uma noção geral da redação. Porque, você só vendo a conclusão, dá pra você tentar perceber quais foram os motivos que eu falei. Aí não é explícito, né? Você que tem que interpretar. Mas vamos ler aqui e descobrir qual é o tema e qual foi a resolução. Só pra começar aqui, maneiras de você introduzir o seu repertório, o seu objeto cultural. Aqui eu coloquei a obra cinematográfica, eu citei um filme. Aqui eu vou citar um ideal, uma filosofia. Então já começa o filósofo, a obra, você pode começar o ideal proposto por
fulano. Você pode começar, deixa eu ver, a música. Eu acho que eu nunca citei música, né? Acho mais complicado. Geralmente eu cito o filme, né? Se fosse um livro, você poderia colocar a obra da literatura brasileira, a obra da literatura inglesa, escrita por fulano, intitulada. Não precisa colocar tudo isso, né? Porque você também não vai ocupar uma linha inteira só pra você falar o que é. Você tem que ocupar um pouquinho menos de uma linha. Às vezes pode sim ocupar mais de uma linha e você explica. Esse daqui não tá pensado, ó. Deixa eu pegar esse. É pra você ter uma ideia da apresentação do objeto cultural, ou seja, você vai explicar o que ele é, falar em 2 linhas. E o comentário é você explicar o que é esse objeto cultural. E nessa explicação sua já tem que ter um link, né, pro tema. Não pode ficar solto. Você pode usar, eu gosto de falar isso, que você pode usar qualquer repertório, só tem que conectar com o tema. Por exemplo, deixa eu pensar aqui em alguma coisa. Vou falar aqui do Up Altas Aventuras, que muita gente citou na redação do Enem do ano passado. Que o tema foi perspectivas acerca do envelhecimento da sociedade brasileira. Aí, Up Altas Aventuras. Qual que é o foco principal do filme? É a aventura que eles fizeram, né? Que eles foram lá, nem lembro, foi em busca daquela cachoeira, não era? Eu não lembro direito. Mas eu sei que a gente pode citar isso, falar sobre ter uma interpretação do abandono. Não é uma coisa óbvia, mas que a gente pode retirar da obra. Eu já citei um livro também, na minha última redação, eu citei esse livro que é O Retrato de Dorian Gray. Ele é sobre um homem que ele não queria... Ele gostou tanto da pintura que fizeram dele, que ele ficou apaixonado e não queria envelhecer. E eu usei isso pra falar de utopia, que é utopia tipo um ideal, sabe? Que não se realiza. Não é obviamente ligado à utopia, mas foi de uma interpretação que eu tive. Então vocês podem pegar qualquer filme e tentar tirar uma cena, um personagem que se conecta com o tema. Então, vamos ler, né? Pra não ocupar muito tempo. O filósofo John Locke defendia a ideia da existência de direitos naturais, como a vida, a liberdade e a prosperidade, que deveriam ser protegidos pelo governo e assegurados a todos. Ademais, a Constituição brasileira defende que todos têm, primordialmente, o direito à educação. Nesse sentido, é imprescindível questionar o cumprimento dessas imposições no âmbito do letramento digital e acessibilidade, o que se deve ao inacesso às redes sociais e às negligências estruturais públicas. Nesse texto aqui, eu não coloquei muito explícito, né? Fica um pouco até complicado, talvez, para perceber qual que é o tema. Só que o tema é letramento digital e acessibilidade. Esse aqui é o tema. Então, seria entraves para a garantia do letramento digital, algo assim. Eu não deixei tão explícito como no outro. Mas a gente consegue perceber que o tema é... O texto, né? A redação é a respeito do letramento digital. Aí eu coloquei que os motivos eram lacunas tecnológicas, quanto ao acesso às redes e a falta de acessibilidade. Vamos pular aqui para a minha conclusão. Em suma, eu coloquei em suma de novo, né? Eu poderia colocar em resumo. É necessário combater os agentes responsáveis por esta problemática. Aqui, eu coloquei isso. Na maioria dos meus textos, eu sempre coloco isso. É necessário combater os agentes responsáveis por essa problemática. Exatamente essa frase. Nesse texto aqui, eu acho que eu já tinha mais coisa para escrever, então, para não ocupar espaço, eu não coloquei isso. Porque não é obrigatório, só para deixar o texto mais bonitinho. Aqui, ó, eu só tinha 5 linhas, né? Não, 6 linhas. Geralmente são 7. Então, tá. Compreende-se que o governo federal deve elaborar projetos sociais em parceria com o Ministério da Educação. Nos 2 textos aqui eu coloquei, né, 2 órgãos, pode ser só um. Para fornecer um acesso justo às redes e também alertar sobre informações falsas contidas na internet. Pausa aqui e tentem perceber quem foi quem, o que, como, para quê, desse segundo motivo aqui. Aqui eu coloquei o quê. Quem, né? O quem aqui é dever de cada município brasileiro. Então, esse aqui é o agente, são os municípios brasileiros. O que eles devem fazer? Fornecer condições adequadas de locomoção e assistência social aos PCDs. Como? Através de projetos de planejamento urbano e atuação do atendimento do CRAS. Aqui eu só coloquei o nome do órgão. Se eu quisesse especificar, eu poderia colocar entre vírgulas o que é o CRAS, o significado, né, dessa sigla, ou entre travessões. E aqui, ó, a fim de alcançar o bem-estar de todos e cumprir o que fora proposto por John Locke. Nesse texto aqui meu eu também voltei ao objeto cultural. Não é pra que eles vão fazer isso? Para alcançar o bem-estar de todos. Tá bom? Esse daqui, ó, se ficou confuso, essa acessibilidade é acessibilidade no sentido dos PCDs mesmo. Não é acessibilidade só digital, né? Então, são 2 temas, PCDs e tecnologia que estão envolvidos nessa redação aqui. Nessa minha conclusão, outra coisa importante de falar. Eu não coloquei o detalhamento, né? Que não é obrigatório, como eu fiz bem aqui, ó. Cadê? Falando o meio. Não coloquei, eu podia colocar. Aqui até que eu coloquei, né? Só que não foi explícito como um detalhamento. Eu falei de maneira implícita que seria através das redes sociais. O detalhamento não é obrigatório, mas é interessante fazer.
Só pegando aqui outra redação. Essa daqui é do ano passado também. Essa daqui, de John Locke, eu acho que é do primeiro ano. Essa daqui, o tema, deixa eu procurar aqui. Desafios para o enfrentamento da xenofobia contra o povo nordestino brasileiro. É um tema que pode parecer complicado, né? Assim, à primeira vista. Eu só quero falar, ó, como foi que eu fiz o fechamento dessa minha conclusão aqui. Dessa maneira, o Brasil gozará de um país totalmente integrado e livre de xenofobias. Aqui, eu não retomei ao meu objeto cultural, que nesse caso eu coloquei no livro. Não sei se vocês leram, eu acho que eu li, a Jaqueline passou no 9º ano, que é Os Sertões. Que fala, né, sobre o conflito que teve. Mas eu não voltei aqui ao fechamento. Eu só falei um benefício, né? Uma coisa boa que iria acontecer caso essas medidas fossem alcançadas, que seria um país totalmente integrado e livre de xenofobias.